Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Amém? Boa noite. Entre a fé e o medo. Quem aqui está cheio de fé hoje? Levanta a mão aí. Você está com fé, não? Talvez esteja com medo, né? Muito bem, queridos. Eu quero nesses 2 domingos, hoje e o próximo domingo, eu quero compartilhar com vocês a história de Elias, perdão. Um homem cheio de fé. Se você pegar lá a partir do capítulo 16 de 1 Reis, 17, aliás, você vai ver um homem cheio de fé. Mas no capítulo 19, domingo que vem eu vou estar falando sobre isso, você vai ver que ele teve medo. Que chegou um momento da vida dele que a fé, ela foi por água abaixo. E eu quero ler com vocês apenas um versículo do capítulo 17 de 1 Reis. Mas eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 17, porque nós vamos passear no 17 e no 18, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, nesses 2 capítulos de 1 Reis. E o versículo 1 do capítulo 17 nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias, o tesbita, de Tisbe e de Gileade, disse a Acabe era o rei de Israel: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos seguintes anos, exceto mediante a minha palavra. Exceto mediante a minha palavra. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos colocar diante do Pai. Deus querido, nós estamos na Tua presença, nós cremos que Tu és aquele que se faz entre nós, não somente quando nós nos reunimos aqui na Tua casa, mas Tu estás entre nós em todo o tempo, em todo momento das nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que ministra aos nossos corações, mas nos prepara, Senhor, para a gente não apenas ouvir aquilo que a gente quer, mas ao ler a Tua palavra, ouvir o que a Tua palavra diz para nós. Fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor disse às igrejas do Apocalipse, assim também nós oramos nesta hora. Fala ao Espírito Santo de Deus nessa hora. Não deixa que a gente saia daqui como negligentes da Tua palavra, como aqueles que escutam a palavra, como aqueles que ouvem, mas não as praticam. Mas nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Te peço, meu Pai, que Jesus Cristo cresça nessa hora, que o Senhor me ajude a diminuir para a glória do Teu nome, e que eu seja a Tua boca, Pai. Somente o Senhor fale através de mim, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós assim te oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, então nós somos aqueles, como Elias, que em determinados momentos das nossas vidas, a gente tem fé, a gente está empolgado com Cristo, a gente está cheio de fé, cheio de ânimo, vem o problema, vem a luta, vem a dificuldade, e a gente está ali. Eu creio, Deus vai cuidar, Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar, Ele vai estar comigo nesse momento difícil, me dando a resposta certa, me dando sabedoria. Nós somos esse tipo de pessoa como Elias. Mas há momentos na vida da gente que a gente se vê como Elias, dentro de uma caverna, enclausurado, com medo, mesmo diante de tudo que Deus já havia feito. E a gente vai ver isso. Mesmo diante de tudo que Deus fez na vida, Elias teve medo. E nós nos vemos assim também, nessa mesma circunstância, nessa mesma situação. E como um vídeo aí que eu gravei para divulgar a mensagem, eu falei, bem-vindo ao time, né? Bem-vindo ao time, porque nós somos esses que ora está empolgado com Cristo, cheio de fé e coragem, ora a gente está abatido, desanimado, desencorajado, e a gente precisa de uma palavra de ânimo. O contexto desse texto que nós acabamos de ler, Israel, o povo de Deus, estava dividido em 2 reinos. Só para você entender um pouquinho do que está se passando aqui. Israel estava dividido em 2 reinos. Ora, já havia o reino era unido com Saul, Davi, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, e o último rei do reinado unido de Israel, que era Roboão.
Mas, por causa de impostos altos que foi colocado por Roboão, o último rei do reinado unido em Israel, impostos altíssimos às 12 tribos de Israel, o que aconteceu foi que eles se revoltaram, eles se rebelaram com um outro homem chamado Jeroboão, que se tornou o rei depois, quando o reinado foi dividido. Então foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte se chamava Samaria, o reino do sul se chamava Jerusalém. Reino do norte passou, então, a se chamar Israel, e o reino do sul passou a se chamar Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o profeta Elias, ele está exatamente inserido aqui no reino do norte, ok? E o reino do norte se afastou muito de Deus. Era um só povo, cujo Deus era Yahvé, o único Deus soberano, Senhor do seu povo. E quando esse povo se afasta, o povo começou a se afastar, se separa, eles começaram a se afastar também de Deus. E o reino do norte, parece que o reino do sul é a mesma coisa, mas o reino do norte foi bem pior. E aí, meus amados irmãos, nesse tempo de Elias, era um rei chamado Acabe. E Elias profetiza nesse reino, porque o povo havia se afastado de Deus. E profetiza especialmente contra Acabe e a sua esposa chamada Jezabel. E aí a gente entra agora no cenário do texto. O capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro rei que já existiu antes dele. Ele fez o que Deus reprovava, mais do que qualquer outro rei que existiu antes dele. E a pergunta é, o que Acabe fez? O que ele fez que Deus reprovou tanto? E aí, queridos, versículo 31 do capítulo 16, vai dizer que ele cometeu os mesmos pecados que o rei Jeroboão. Lembra que eu falei agora há pouco de Jeroboão, aquele que dividiu o reino, aquele que foi o rebelde? Então ele está dizendo, no versículo 31 do capítulo 16, que ele foi um rei mau, porque ele cometeu os mesmos pecados que Roboão. Qual foi o pecado de Roboão? Ser rebelde contra Deus e dividir o povo de Deus. Dividir o povo de Deus. Esse foi o pecado de Roboão. Que agora Jeroboão, que agora Acabe estava seguindo os mesmos passos dele. E aí, meus amados irmãos, Acabe não é diferente da humanidade de hoje, não é diferente de mim e de você. Não é. Porque desde Adão, desde o primeiro homem, da queda e do pecado, o homem passou a rejeitar Deus. O homem passou a fazer tudo aquilo que Deus não se agrada, começou a se afastar de Deus completamente pelo seu pecado. E começou a colocar outras coisas no lugar de Deus para adorar. Se você for em qualquer lugar do mundo, existe adoração a algum tipo de ser divino. Se você for no Nepal, existe a vaca andando no meio, quase que eu ia ano passado com alguns pastores, esse ano, e se Deus quiser, ano que vem eu quero ir. Passando no meio, e ali era uma vaca, mas para todos os carros, para todas as motos, para todas as pessoas, para reverenciar aquele animal, porque ele é um Deus. Se você for numa tribo indígena, a árvore tem um espírito, na visão panteísta, o sol e a lua são deuses. Eu passei 30 dias numa aldeia indígena, lá no Maranhão, em que de fato eles criam que o sol e a lua viviam na terra, e um foi para um lado, outro foi para o outro, e o sol é o deus do mal, é o deus do bem, e a lua é o deus do mal. Então perceba que eles não perderam, o homem não perdeu a ideia de Deus, mas Satanás, como tudo que ele faz, ele distorce o que os homens creem. Então Acabe, ele passou a adorar um deus chamado Baal, por causa da sua esposa Jezabel. E ele então se rebelou contra Deus e passou a adorar esse Deus, e isso não é diferente de hoje em dia. Nós também muitas vezes, se não tivermos cuidado, você não adora uma vaca, você não adora uma árvore, você não adora o sol e a lua, mas se não tiver cuidado, você está adorando algumas outras coisas,
Porque a adoração é aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. E a pergunta é, o que é que está em primeiro lugar na sua vida? Entende? O que é que está em primeiro lugar na sua vida? O homem vive a dividir, o homem vive a contender, o homem vive a brigar, a criar discórdia. Foi o que o texto está dizendo que Jeroboão fez e que Acabe estava seguindo os passos dele. É assim no trabalho, é assim na sociedade, é assim dentro da igreja. Paulo escreve Coríntios para falar exatamente sobre isso. Ele pega o capítulo 1 ao capítulo 4 de Coríntios para dizer que a igreja estava dividida. Mas Acabe, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra. Uma mulher que de fato levou Acabe e o seu povo a se distanciar de Deus, e ela mandou matar todos os profetas de Deus. Recomendação: cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você está do lado. Porque a partir do momento que Acabe passou a estar junto de Jezabel, uma mulher contrária a Deus, estava desviando Acabe do temor do Senhor, e ela conseguiu fazer isso. Ela conseguiu cuidado com quem você anda. Mas o rei Acabe passou a prestar culto a esse deus Baal e fez altares de adoração ao Senhor, aquilo que a Bíblia chama de abominação para Deus. Abominação, está lá nos 10 mandamentos. Só a mim adorarás, só a mim prestarás culto. E aí ele permite que sua esposa acabasse com a adoração a Deus. Ele permite que sua esposa matasse todos os profetas. E aí presta atenção, queridos, Acabe era o quê? O rei. Se ele era o rei, ele era para ser dignificado como rei, e era para ser seguido ele como um rei. Mas o que é que acontece? Quem mandava espiritualmente na casa? A rainha. Era ela quem mandava espiritualmente na casa, levando a sua família à ruína. Minha irmã, presta atenção numa coisa, em nome de Jesus, isso não é machismo. Isso não é machismo, isso é Bíblia. O homem é o líder espiritual da casa. Maridos, vocês que estão aqui, que são servos do Senhor, a responsabilidade é sua de cuidar da sua família. Presta atenção nisso. Não inverta os papéis, porque foi o que Eva fez e trouxe desastre ao mundo. Muitas mulheres estão acabando com a adoração a Deus dentro de casa sem perceber. Sem perceber. Não permitindo muitas vezes que seus maridos sejam autoridade espiritual da família. Elas estão apagando o chamado deles. Elas estão sendo insubmissas muitas vezes, passando por cima da autoridade deles. Se seu marido não está sendo um homem de Deus, senta com ele e conversa. Mas saiba de uma coisa, se ele é um cristão verdadeiro, ele é o líder espiritual da casa. Mas ela não para por aí, ela mata os profetas. A pergunta é, como é que se mata os profetas de hoje, irmãos? Como é que se mata os profetas dos nossos dias? Sabe quando é que você mata um profeta, um verdadeiro profeta? Porque a gente tem visto tanta coisa por aí fora, e o verdadeiro profeta é aquele que você confronta na palavra. Coríntios capítulo 14, quando estavam dando a profecia, diz o texto lá que a igreja era a liderança, julgava aquela profecia para saber se ela procedia. Se ela vinha dos ensinos de Jesus, dos apóstolos e do Velho Testamento. Se não vinha, não era de Deus. Mas, queridos, se mata o profeta de Deus quando não se dá ouvido ao que o profeta está ensinando em sua palavra. Se escuta amigos, se escuta medicina, ciência, psicólogo, escuta sobre tudo, menos a palavra. O que é que a Bíblia está ensinando para você? E aí se mata os profetas de Deus com os achismos. Eu acho, não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia acha, é o que a Bíblia diz. Ela vai narrar sobre o que é casamento, ela vai narrar sobre o que é filhos, criação de filhos, ela vai narrar sobre patrão e empregado, ela vai narrar sobre tudo na sua vida e na minha. Ela vai narrar sobre o meu comportamento como um cristão, que eu devo seguir os mandamentos de Deus, que eu devo servi-lo. Mas eu acho
que isso vem com o pós-modernismo, né? Não existe mais verdade absoluta no pós-modernismo. Você sabe disso, não? Tudo é uma verdade. Não existe mais a verdade absoluta da palavra de Deus. Está adentrando isso dentro da igreja. E aí o 16:33, então, vai dizer que Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Ele provoca a ira do Senhor. Esse era o cenário de Elias. Como disse Michael, né, quando foi falar lá para os irmãos do presbitério, quando eu fui me apresentar, eles me deram 15 minutos para pregar. Michael disse, irmãos, só a introdução dele é 20 minutos. Mas eu estou na introdução ainda, tá bom? Eu estou na introdução ainda, presta atenção. Esse era o contexto de Acabe. Essa era a situação, de Acabe não, de Elias. Era a situação em que ele se encontrava. Mas o texto vai dizer que ele foi um homem de fé somente em Deus. Uma fé corajosa. Uma fé que, em primeiro lugar, o versículo que nós lemos vai dizer que impulsionou, levou Elias a servir ao Senhor. Eu acho fantástico e eu gosto dos detalhes do texto, tá? O texto diz assim, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem o que eu sirvo. Ele ia falar uma palavra profética, mas antes ele fez questão de dizer, esse Deus que está falando para vocês é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo esse Deus. E aí, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Dos capítulos 17 ao 19, o texto vai mostrar que Elias estava cheio de lutas e de problemas. Mandaram matar os profetas, Deus disse a ele para dar uma fugida, ele foge. Estava havendo uma grande escassez naquela época, não havia chuva, havia fome. Elias estava passando por sérias lutas, sérios problemas na vida dele, mas ele não deixou de servir ao Senhor. Ele não deixou de servir a Deus com o chamado que Deus deu a ele. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele falou o que Deus mandou ele falar. E ele serviu como Deus queria que ele servisse. Sabe por quê? Porque ele entendia o propósito da existência dele. Para que você vê o mundo? Por que você está aqui? Por que Deus te trouxe para os Estados Unidos? Você sabe responder isso, não? Por que Deus te colocou em Port St. Lucie? Qual é a razão disso? Ah, não, pastor, eu vim para aqui porque eu cansei do Brasilzão. Eu vim para cá porque a vida lá, por mais que a gente trabalhe, a gente não ganha dinheiro suficiente para se manter e viver dignamente. Tudo isso é uma verdade. Mas o nosso catecismo menor vai dizer que o fim único do homem, a primeira pergunta, qual é o fim único do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso propósito de vida, irmãos, é caminhar com Jesus, é estar ao lado de Jesus, é viver com Ele. Elias entendia isso, e por isso que ele servia a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra do dia em que você disse, Jesus, eu quero que você entre na minha vida? Eu quero que o Senhor penetre na minha alma. Você lembra desse dia? Você lembra do dia que você disse, eu quero te seguir, Jesus? Talvez você não teve um dia mirabolante, eu fui deitado na minha cama, eu estava deitado na minha cama, e ali eu disse, eu quero seguir a Jesus, e de lá para cá até hoje. Mas você lembra desse dia ou não? Quando você entregou sua vida a Jesus, saiba de uma coisa. A sua vida passou a não pertencer mais a você mesmo, mas a Jesus. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra resgatar, agorazo no grego, sabe o que é? É pagar um alto preço. É a mesma palavra que era usada para pagar os escravos e comprar escravos. Ou seja, Jesus nos resgatou, Jesus pagou um preço alto por mim e por você. Então significa dizer que agora Ele é o meu, Ele é o seu dono. Minha vida não pertence mais a mim, mas a minha vida pertence a Ele. E a palavra usada aqui é exatamente isso, é resgate, pagar um preço alto. E o mínimo
que eu posso fazer é servi-lo. Você já parou para pensar, irmãos? A gente não percebe mais porque os nossos dias não se fala mais sobre céu e inferno. Os nossos dias não se fala mais sobre a volta de Jesus nas igrejas. Não se fala mais de pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, viverão a eternidade com Cristo. Gente, você já parou para pensar que maravilha que Deus fez na minha vida e na sua vida? Se você declarou isso, você vai sair desse mundo e vai passar a eternidade. Tem coisa mais preciosa do que isso? Não tem. Paulo diz que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Não é Ele, é Cristo. Então, para e pensa, meu amado irmão, o que Deus fez por você na cruz do Calvário, dando a vida dele por você, para levar você a passar a eternidade com Ele. Mas a quem que nós servimos? A Mamon. Você sabe quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. Nós servimos a Mamon no lugar de Deus, o Deus da prosperidade. Nós servimos ao hedonismo, a filosofia hedônica. Você sabe o que a filosofia hedônica vai dizer? Que o bem supremo e o objetivo da vida é o prazer. Então você tem que ganhar dinheiro para viver bem, e você tem que mamon, e você tem que ser hedonista, sentir prazer na vida. A pergunta é: Jesus não é o teu prazer? Jesus não é o meu prazer maior? Jesus não é o meu supridor de todas as coisas? Nós servimos ao trabalho, se serve ao patrão, se serve ao dinheiro, se serve aos prazeres, para mim mesmo, para minha família, mas a gente não serve a Deus da mesma forma. Vamos ser honestos, queridos? Fala sério. No trabalho se chega no horário. Fazemos o que o patrão manda. E quando se é patrão, o patrão faz o que o dinheiro manda. Faz tudo bem feitinho, porque você tem que ganhar dinheiro. Se você não fizer bem feito, você fora. Eu estou errado, queridos? É assim ou não é? Mas Deus pode esperar. Deus, a gente pode chegar atrasado. Deus, a gente não precisa servir. Sabe por quê? Porque muitos nos nossos dias, como igreja, pensam na cabeça deles que estão servindo na igreja pastor. No dia que você disser: eu quero servir a você, pastor, irmos aqui, fora, meu irmão, pega o beco, vai embora. Você não veio aqui para me servir, você veio aqui para servir a Cristo, servir a Jesus. Eu estou na igreja do pastor fulano de tal, servindo a igreja do pastor fulano de tal. A igreja não é do pastor fulano de tal. Mateus 16 diz que eu estabelecerei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu estabelecerei o quê? A minha. Quem falou isso? Jesus. A igreja de quem? De Jesus. Então você serve a Jesus na igreja dele. Toda a Bíblia, a gente vê homem e mulher servindo a Deus. Abraão, Gênesis capítulo 12, Moisés capítulo 3, se dispondo, Josué capítulo 1, Davi, lá em 1 Reis 16, os apóstolos, Mateus 10, Paulo e Barnabé, Atos 13. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas pessoas que você está citando, não um chamado específico de Deus para eles? E eu vou dizer para você sim e não. Sim, porque foi o chamado específico, historicamente falando. Correto? Mas, no chamado deles, nós estamos representados. E isso é claro no texto sagrado de Gênesis e Apocalipse. Os mesmos homens convocaram outras pessoas para servir. Moisés e Josué, por exemplo, chamam o povo para construir o tabernáculo. Moisés e Josué, Moisés, por exemplo, chama o povo, estabelece liderança de 100, de 50, como Jetro orientou ele. Josué chama o povo para marchar, formar um exército e vencer a batalha. Os juízes convocaram o povo para servir na conquista da terra prometida.
Davi e Salomão convocam o povo para construir a casa de Deus. Esdras e Neemias para reconstruir o templo e os muros da cidade que foram destruídos. Jesus enviou 70. Depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, haviam 120 antes de subir aos céus. E ele disse, vocês sejam testemunhas. Foi só para os 12? Não. Todos nós. Então, servir é para todos os que creem em Deus, em Jesus. E aí, meu amado irmão, se você não entende isso, tem alguma coisa errada. Reflete sobre isso. Tem alguma coisa errada na sua vida. Deus não está se agradando disso. E o pior, a gente às vezes não percebe, eu e você não percebemos as consequências disso. Não percebemos as consequências da nossa desobediência. O povo passou 40 anos para alcançar a bênção que Deus tinha dado a eles, numa coisa que teria sido em um mês. 40 anos circulando ao redor de uma terra, onde em um mês eles poderiam ter chegado naquela terra, que seria uma bênção para a vida deles. A gente não percebe. A gente não percebe que o povo foi destruído pelos assírios e pelos babilônicos, porque não estavam obedecendo a Deus. Destruição total. A gente não percebe que Davi teve um filho que morreu, outro que estuprou a irmã, outro que perseguiu ele por causa do pecado dele. A gente não percebe que Salomão não sentiu prazer em várias mulheres na vida dele, e não sentiu prazer em todas as riquezas que ele tinha, e ele disse, tudo isso é vaidade, tudo isso não faz sentido para a vida. A gente não percebe que Jonas foi jogado no ventre de um peixe porque desobedeceu a Deus. A gente não percebe que Judas se enforcou. Ananias e Safira morreram aos pés dos apóstolos por causa de desobediência. Então a fé verdadeira nos leva a servir a Deus. Em segundo lugar, a fé verdadeira vem quando nós cremos e obedecemos a sua palavra. O versículo 1 continua dizendo para nós que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu quero levar você a perceber aqui os milagres na vida de Elias. Preste atenção, a partir de agora, você vai ficar encantado. Você vai dizer, Deus, eu quero isso para mim também. Os milagres na vida de Elias, o sustento que Deus deu a ele, a fé e a coragem que ele tinha, porque ele cria e obedecia a palavra de Deus. A expressão aqui no texto, minhas palavras, ele estava se referindo às palavras de Deus. Deus havia dito ao profeta assim, não vai chover na terra, fala para o rei. E ele diz, olha, o Deus a quem eu sirvo, eu estou dizendo, não vai chover na terra porque ele falou. 3 anos de seca, de fome, porque ele está pesando a mão sobre o povo. Vamos passear no capítulo 17 e 18 agora, para a gente entender. Entender que o que é que acontece quando nós obedecemos a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Que Deus, ele está constantemente falando conosco. E é preciso a gente crer e obedecer a sua voz. O texto vai dizer no versículo 2 do capítulo 17. Depois disso a palavra veio a Elias. Depois no versículo 5, ele fez o que o Senhor tinha dito. A palavra de Deus vem a ele e ele cumpre a palavra que Deus dá a ele. Ele foi para o riacho de Queribe, né? Vai para tal lugar, fica ali. E olha que maravilha, os corvos do céu vêm te servir. E eu vou colocar você de lado de um riacho. Há fome na terra, mas eu vou cuidar de você, Elias. Perceba, meu amado irmão, Deus falou e ele vai. Deus falou e ele cumpre a palavra. 17, agora versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, outro momento agora. Vai imediatamente à cidade de Serepta, Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Qual é a sequência do texto? Ele fez o quê? Foi. Ele obedece à palavra de Deus. O que Deus estava dizendo a ele, a orientação, a condução que Deus estava dando a ele. Depois, agora capítulo 18. Versículo 1, a palavra do Senhor veio a Elias, vai, apressa-te, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. O que é que ele faz? Ele pode dizer, Deus, não. A mulher do cara matou todos os profetas, Senhor.
Eu estou aqui escondidinho. O senhor quer que eu vá até o rei? O senhor quer que eu vá até a rainha? E dizer que vai chover com minhas palavras? Manda outro, Senhor. Eu não vou, eu estou sofrendo ameaças de morte. Ele fez o quê? Versículo 2. Foi. Obedeceu. Então perceba que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, e vale relembrar, Elias estava em situação difícil, situação de perseguição, situação de escassez de comida, porque não chovia, esse era o contexto. Mas não vai faltar sustento na tua mesa. Quando nós obedecemos a palavra, o sustento vem na nossa casa. Não falta absolutamente nada quando nós obedecemos o Senhor. Teve dias em Boston de ser horário de ir para a igreja e eu ter que fazer dinheiro e eu disse, não, eu vou para a igreja. 50 minutos da minha casa e eu vou para a igreja. E Deus não deixou faltar absolutamente nada. Nada. Ou eu creio nessa palavra, ou eu brinco de ser cristão. Você percebe como é sério isso, irmãos? Os corvos do céu. Olha, quando a gente obedece a palavra, a gente experimenta o sobrenatural de Deus. Quando a gente obedece a palavra, a gente experimenta o sobrenatural de Deus, irmãos. Os corvos do céu vinham alimentar o cara. Como é que pode um negócio desse? Deus disse, vai, fica lá, que eu vou mandar corvos do céu. Ele pode dizer, Senhor, que história é essa? O biquinho dele é tão pequeno, como é que ele vai me alimentar? Eu só fico imaginando num cenário na minha cabeça, não sei você, vários corvos, um monte assim, ó, trazendo pão, trazendo comida. A gente experimenta. Ele diz, a farinha e o azeite para a viúva, ele diz lá, não vai faltar na tua mesa, prepara um bolo para mim. A viúva prepara, e diz o texto, que não faltou naquele dia, e não faltou jamais, na mesa daquela viúva. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. O filho da viúva morre, quando nós obedecemos a palavra. O sobrenatural de Deus acontece, irmãos, nós experimentamos isso. O filho da viúva morre. Aquela mulher diz assim, foi para isso que você veio aqui, profeta? Para o meu filho morrer? Ele pede o menino nos braços, leva para o quarto dele, e se abraça com ele por 3 vezes, e o menino ressuscita. Porque ele era obediente à palavra de Deus. O problema de hoje é que muitos querem experimentar o extraordinário de Deus nas finanças, nas curas, nos problemas da vida. Querem experimentar o sobrenatural de Deus. Querem experimentar o sobrenatural de Deus, mas não querem obedecer a palavra. Não querem. E aí, queridos, cantam, gritam aleluia, se arrepiam, sapateiam, fazem de tudo. Quando não são estes, são aqueles mais tradicionais, mas vem à igreja e tal, vai embora para casa. Quer experimentar as bênçãos de Deus, mas às vezes a gente não quer seguir a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela está nos ensinando o tempo todo como tratar o outro dentro de casa, como tratar o outro na rua, como educar os filhos, como cumprir os mandamentos de Deus, mas não faz, mas quer a bênção de Deus. E a gente chama muitas vezes isso de igrejas supermercados da fé. Entre na prateleira e pegue a sua bênção e vá embora. E esse tipo de mensagem nem todo mundo quer ouvir. A fé vem quando nós cremos e obedecemos a sua palavra. É preciso crer e obedecer porque Deus fala conosco. Deus está ministrando aos nossos corações, mas em segundo lugar, quando nós obedecemos, nós cremos na palavra de Deus, Ele nos enche de coragem. Gente, eu vou ser mais rápido aqui para terminar. Ele nos enche de coragem. Olha a frase de Elias, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Ele viu aquilo, estava numa escassez de comida, mas ele tem coragem de dizer aquilo para aquela mulher, porque ele cria no Deus que iria fazer. Depois, olha lá, agora, versículo 17,
18, mas você e a família de seu pai têm, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Você sabe para quem ele está dizendo isso? Para o rei Acabe. Lembra que Deus mandou ele ir até Acabe e ele obedeceu? Quando ele chega para Acabe, olha a frase que Acabe diz dele: és tu perturbador de Israel? E aí ele diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. Quem está perturbando Israel é você. Você está adorando os Balaíns, você e sua esposa, os deusezinhos pequenos. Você mandou matar os profetas de Deus. Como é que um cara tem coragem de dizer isso para um rei? Quando nós obedecemos a palavra, nós nos enchemos de coragem para falar aquilo que tem que ser falado. Agora convoque todo o povo de Israel e traga os 450 profetas de Baal. Você sabe o que era isso? Você lembra dessa história ou não? Todo mundo lembra? Ele diz assim para o rei: é você que está perturbando Israel, adorando outro Deus. Então faz o seguinte, chama os 400 profetas de Baal. Nós vamos, mata um cordeiro, e ele vai ser colocado no altar. E eu vou matar o meu cordeiro, e vou colocar no meu altar. E você vai pedir ao Deus Baal para tocar fogo. Os seus profetas vai pedir para tocar fogo naquele altar. Do nada. Ninguém acende o fogo. Deixa que o Deus toque fogo. E eu vou pedir ao meu Deus para tocar fogo. Que coragem, irmãos. Que coragem. Que coragem. Você está entendendo? Ou seja, ele cria que era Deus que fazia e não ele. Depois ele diz para o servo dele assim: vai ali e olha aquela nuvem. Aí ele olha, volta. Estou vendo nada. Vai lá de novo e olha. Estou vendo nada. 7 vezes. Na última... eu vejo uma nuvenzinha pequena, que eu boto a minha mão assim, é do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, a chuva vai descer. Vamos avisar Acabe que vai chover sobre a terra. Deus está tendo misericórdia do seu povo. Porque ele havia restaurado o altar do Senhor. Ele cria. Homem de fé e de coragem. Se está difícil, não perca as esperanças. Se está com medo, confie e entregue a Ele. Se acha impossível, Deus é o Deus dos impossíveis. A fé vem quando nós cremos e obedecemos a sua palavra. É preciso crer e obedecer, porque Deus fala conosco. Quando obedecemos, cremos na palavra e Ele nos enche de coragem. Mas, por último, quando obedecemos a sua palavra, Deus opera maravilhas em nós, através de nós. Ele opera em nós e através de nós. E aí sim são todos os textos, mais uma vez, dos mesmos textos, capítulo 17 e 18, quando Deus faz a maravilha acontecer. Quando Deus faz parar a chuva, depois os corvos alimentarem, depois a comida não faltar, ressuscitar o filho, depois o fogo cair do céu, queimar o altar e depois chover novamente. Por quê? Porque Deus faz maravilhas em nós e através de nós, quando nós obedecemos a sua palavra. Elias experimentou e tudo isso aí. O impossível de Deus aos olhos humanos. Ele experimentou, porque o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Agora para e pensa, quantos milagres Deus não tem feito na sua vida? Tem ou não tem, gente? Será que você precisa de milagres extraordinários para você crer no Deus que você tem? Deus não precisa mais aparecer como apareceu com Moisés. Deus não precisa fazer coisas extraordinárias como já fez. Ele pode fazer, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito dEle. Mas você não precisa, porque você tem já tudo registrado nesse livro. Eles não tinham para crer. Eles não tinham a palavra para crer completamente. E hoje nós temos a palavra. Está tudo registrado o que Deus fez no passado e o que Deus faz hoje. Então não preciso vir um anjo no meu quarto para me dizer tal coisa. Não, eu leio a palavra. Eu não preciso de uma coisa mirabulosa vir acontecer. Não preciso, porque eu tenho a palavra. E a palavra me garante que o meu Deus está comigo em todo momento, cuidando da minha vida e dando tudo o que eu preciso. Você está entendendo? É aleluia mesmo, é glória a Deus por isso. Esse é o Deus que nós amamos e servimos. É o Deus da palavra. Quando você acorda e respira, é o milagre de Deus, porque você podia estar morto hoje.
Quando nós abrimos guarda-roupa, como eu falo aqui várias vezes, é o milagre de Deus que a gente tem que se vestir, enquanto no mundo inteiro tem gente que não tem roupa, não tem calçado, não tem nada. Quando eu entro no meu carrão, é Deus que me deu. Pode ser um carrinho, mas é Deus que me deu. Ele me deu. Enquanto tem tanta gente andando de ônibus nas cidades por aí fora, de países subdesenvolvidos, ou andando a pé no Nepal, irmãos. As igrejas presbiterianas no Nepal que estão crescendo para a glória de Deus. As pessoas andam 4 horas, 3 horas para ir ao culto, andando pelo meio das montanhas. E a gente tem um carro, e a gente não faz isso. O que é que está acontecendo com o povo de Deus, gente? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Quantos livramentos Deus não tem dado a você e a mim? Quantos cuidados? Esses dias estava uma ameaça de entrar na escola de Daniel lá, Daniel se trancou num negócio lá e tal. É livramento de Deus, não entrou. Podia ter entrado e meu filho está morto. Agradece a Deus todo dia pelo dom da vida. Agradece todo dia por Jesus, pelo que Deus tem te dado na sua vida. Honra o teu Deus em servi-lo e em obedecer a palavra. Isso é fé, somente em Deus. A fé, ela nos impulsiona a caminhar com Cristo, a caminhar com Deus e a obedecer todos os seus ensinamentos em nossas vidas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos enche de fé para crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, que é Ele que me leva de volta a Ti. Obrigado por isso, porque o Senhor me deu essa fé. Obrigado porque o Senhor me dá fé também para caminhar nessa jornada tão difícil, nesse mundo tão hostil, Senhor. Para crer no que o Senhor faz, no que o Senhor é bom, no que o Senhor me dá, no que o Senhor me guarda, me protege, me livra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda a caminhar contigo. Me ajuda, ó Deus, a servir o Senhor com alegria na tua casa, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos chamou para servir a Ti, ó Deus. Nós não somos voluntários, nós somos servos, Senhor. Ó Deus, nos conscientiza disso, meu Pai. Nos conscientiza que a maior alegria é estar contigo na tua casa, e te servindo, e te amando, e te buscando. Ó Deus, nós clamamos por um avivamento na tua igreja, Senhor. Um povo tão longe de Ti, Deus. Tão distante do Senhor. Clamamos por um avivamento, Senhor. Traz o teu avivamento de novo, ó Deus. Traz o renovo espiritual na vida dos teus servos. Traz a alegria de estar na tua casa, de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de ler a palavra diário, de ensinar aos filhos, de obedecer, Senhor, o que a palavra diz. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Deus. Quebranta nosso coração. Perdoa nossos pecados. Somos tão miseráveis, tão pecadores. Necessitamos tanto de Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, ó Deus, a entender que o Senhor nos chamou para ser igreja. Um povo unido que prega o Evangelho, que prega Cristo. Que não está preocupado com o seu bem-estar, mas com o bem-estar de Cristo. E do reino de Cristo. Do teu reino, Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós nos entregamos em tuas mãos. Tem misericórdia de nós, dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.